Bom, eu estou aqui diante de pastores que são gente como nós, né? Dá para perceber que eles são gente? Não. Cezinha, não tenho certeza, mas... são gente como nós, tem suas limitações, mas estão à frente de obras que são mais do que inspiradoras. São igrejas que estão causando um impacto em suas cidades e para além das fronteiras da cidade. E assim queremos ser nós também. Sim ou não, pastores? Eu não sei se já mudou essa chave em você, mas houve um tempo que a gente queria ser só pastor de igreja. Agora nós estamos querendo ser pastores de cidades e nações. Sim ou não? Mas como é que nós conseguimos causar essa influência? É sobre isso que eu quero conversar. E quero começar permitindo que o apóstolo Edmundo possa fazer uma saudação, uma breve história de seu ministério, de sua igreja, para que nosso pessoal conheça. E também apresentar sua esposa. Gracia y paz, buenos días. Graça e paz, igreja, bom dia. Mi nombre es Edmundo Guillén, como dijo ya el pastor. Meu nome é Edmundo Guilherme, como o pastor já falou. Es nuestra segunda vez que estamos en Brasil. É a nossa segunda vez que nós estamos aqui no Brasil. Tengo 3 hijos Tenho 3 filhos y una esposa. e uma esposa. El nombre de nosotros es muy interesante. O nome de nós é muito interessante. Tiene que ver con ganar las naciones. Tem que ver com ganhar as nações. Aunque el primer nombre de mi esposa es Judith, Ainda que o primeiro nome da minha esposa é Judite, pero le decimos Berlín porque es su segundo nombre. mas nós chamamos ela de Berlim porque é o segundo nome dela. Berlín, capital de Alemania. Berlim, capital da Alemanha. Mi primera hija se llama Viena, como la capital de Austria. Viena. A minha primeira filha se chama Viena, como capital da Áustria. Mi segundo hijo le queremos poner de nombre Israel, Meu segundo filho tem o nome de Israel. pero para que usted vea quién tiene influencia en mi casa, se llama Diego Samuel. Mas para que você veja que tem influência na minha casa, se chama Diego Samuel. Mi tercera hija, A minha terceira filha, yo le quería poner de nombre Sydney, como la capital de Australia. eu queria chamar ela de Sydney, como a capital da Austrália. Y para que usted confirme la influencia de mi casa, se llama Ana Valesca. Mas para que você confirme a influência da minha casa, Ana Valesca. se chama Ana Valesca. O sea que no tienen los nombres que yo quería, sino los nombres de mi esposa. Então eles não têm os nomes que eu queria, senão os nomes que a minha esposa queria. Mi nombre es Edmundo Meu nome é Mundo y me dicen Mundo, e me chamam de Mundo. como en español el mundo, ¿no? No espanhol é Mundo. Así que somos Mundo, Berlín, Viena y el apellido de mi esposa es Madrid. Então somos Mundo, Verna, Madrid e Berlim. Sí, sí. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? O nome dessa cidade é Ribeirão Preto. Si tuviera otro hijo, le pusiera así, Ribeirão Se eu Preto. tivesse mais um filho, eu colocaria Ribeirão Preto. Bueno, es un verdadero gusto estar en medio de ustedes. É um verdadeiro prazer estar no meio de vocês aqui. Hoy fuimos inspirados con una iglesia de 300, ¿no? Nós fomos hoje inspirados com uma igreja de 300. Quise agudizar mi oído al portugués. Eu fiquei atento para afinar o meu ouvido ao português, Pero capté esas 4 marcas de una iglesia viva, mas eu consegui captar as 4 marcas de uma igreja viva, que Dios con poco hace mucho, que Deus colocou faz muito, que somos una iglesia hambrienta que não somos uma igreja faminta y que debemos fluir en el avivamiento del Espíritu. e que nós devemos fluir no avivamento do Espírito. Bueno, nuestra iglesia la fundó mi suegro. A nossa igreja foi fundada pelo meu sogro. Éramos una iglesia presbiteriana. Nós éramos uma igreja presbiteriana. Vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Veio o Espírito Santo sobre nós. Teníamos 120 miembros Nós tínhamos 120 membros.
Y la iglesia comenzó a crecer 100 personas por año. E a igreja começou a crescer 100 pessoas por ano. Y pensábamos que no teníamos que organizarnos, solo dar libertad al Espíritu. E nós pensávamos que não deveríamos nos organizar e não simplesmente dar liberdade ao Espírito. Y cuando la iglesia llegó a 800 miembros, E quando a igreja chegou nos 800 membros, mi pastor hacía todo, o meu pastor ele fazia tudo. así que una vez al año se enfermaba muy feo. Então, uma vez por ano ele ficava doente, muito doente. Así que llegó a la convicción que debíamos organizarnos en células Então chegou a convicção que nós tínhamos que organizar-nos em células y nos llamó a varios jóvenes e chamou a vários jovens y nosotros éramos los encargados de los jóvenes, e nós éramos os encarregados dos jovens. evangelismo, Evangelismo, discipulado discipulado y células. e células. Y cuando captamos la visión celular, E quando nós captamos a visão celular, nuestra iglesia comenzó a crecer 1000 personas por año a nossa igreja começou a crescer 1000 pessoas por ano. y comenzamos a tomar los estadios. E nós começamos a tomar os estádios. Se levantó gente joven, Se levantou pessoas jovens, damas, mulheres, caballeros, homens. y en resumen esa es nuestra historia. E em resumo, essa é a nossa história. Apóstolo Edmundo, o impacto da igreja na cidade, além do volume, além de ser uma igreja grande, porque uma igreja grande causa algum impacto, mas o que pensas que é mais importante para que a igreja faça diferença na sociedade à sua volta? Sí, esa es una pregunta que nosotros nos hacemos constantemente, Essa é uma pergunta que nós fazemos todo tempo. porque creemos que no solo el porcentaje de evangelio transforma una nación, Porque nós acreditamos que não simplesmente o porcentagem do evangelho muda uma nação. en Guatemala el 50% de la población es cristiana evangélica. Na Guatemala, 50% da população é cristã evangélica. Es muy parecido al avivamiento de Brasil. É bem parecido com o avivamento aqui no Brasil. Por eso me siento privilegiado de estar aquí con ustedes. Por isso para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Se oyen muy buenas cosas de Brasil en Centroamérica. Se ouve muito bem daqui do Brasil em Centro-América. Ahora, el desafío Agora, o desafio es detectar los puntos de influencia, lo que hacen cultura en una nación. é perceber os pontos de influência que fazem na cultura da nação. Porque ahí es donde se toman las decisiones. Porque aí é onde se tomam as decisões. Podríamos ser el 90% de cristianos evangélicos, Poderíamos ser 90% de cristãos evangélicos. pero si no estamos en las posiciones de influencia, Mas se não estamos nas posições de influência, política, política, educación, educação, arte, arte, medios de comunicación, meios de comunicação, etcétera, etc., será muy difícil ver una transformación. será muito difícil ver uma transformação. Hemos intentado como nación Nós temos tentado, como nação, unirnos las iglesias evangélicas. unir as igrejas evangélicas. Si queremos ver transformación, Se nós queremos ver a transformação, la iglesia evangélica necesita unidad. a igreja evangélica precisa da unidade. Y eso hemos logrado en los últimos años. E isso nós temos conseguido nos últimos anos. El actual presidente de Guatemala O atual presidente da Guatemala es el tercer presidente evangélico que hemos tenido. é o terceiro presidente evangélico que nós temos tido. Él estudió en un colegio evangélico cuando era niño. Ele estudou na escola evangélica quando era criança. Fue 4 años pastor bautista Foi 4 anos pastor batista. y entendió que ese no era su llamado. E ele entendeu que esse não era o seu chamado. Se graduó de licenciado en administración, Ele se formou em licenciado de administração de empresas, de empresas, pero es un cómico. mas ele é Sí, comediante. comediante. Obrigado. Comediante. Comediante. Pero en estos 4 años, Mas nesses 4 anos, por la gestión del presidente, pelas gestões do presidente, de tener valores cristianos, de ter valores cristãos, no han corrido o no se han activado leyes en contra de la familia. não tem se ativado leis em contra da família. No han progresado las leyes del aborto, Não tem progressado, não tem levado a cabo as leis do aborto, tampoco las leyes del matrimonio del mismo género, também as leis do matrimônio do casal do mesmo gênero, ni de la ideología del LGBTI. nem a ideologia de gênero. Esta es una influencia en la nación. Essas são influências nas nações. Cezinha,
Boa parte de nós conhece um pouco da história do que aconteceu em Laranjeiras, mas eu queria que você resumisse, quando você chegou em Laranjeiras, o tamanho da cidade, dá uma dimensão para quem não conhece aqui, com que expectativa você chegou e em que momento você percebeu que Deus havia feito algo que não era mais só uma igreja vivendo a sua vida, mas uma igreja realmente mudando o curso da cidade. Bom, Laranjeiras do Sul, ela tem 22 mil habitantes na área urbana da cidade. No total, com área rural, são 33 mil habitantes. Nós contamos os 22 mil, porque ainda a gente não tem uma ação efetiva com os outros 10 mil ou um pouco mais que estão na área rural. Desses 22 mil, quando eu cheguei em Laranjeiras do Sul, haviam poucas pessoas que participavam da igreja. Inclusive, há um movimento nas outras igrejas também em Laranjeiras. Outras igrejas prosperaram, avançaram também, e o número de evangélicos ali aumentou. A minha expectativa era só de ser um pastor de uma denominação que fizesse a manutenção direita, que ajudasse aquela igreja a crescer talvez um pouquinho, mas o grande impacto aconteceu quando pessoas chaves começaram a se converter. Eu sempre uso essa expressão, gente chave da cidade, e eu brinco que as pessoas chaves da cidade para nós eram os mais tranqueiras que haviam lá, e elas começaram a se converter. O impacto dessa conversão foi muito forte, e elas começaram a trazer muitas outras pessoas para a nossa igreja. Quando eles trouxeram essas pessoas para a gente, células que tinham 70 pessoas no começo ali, nós começamos a ver necessidades na cidade, não mais na igreja. Até então eu olhava para as necessidades da igreja, a gente tinha que pôr um pouco mais de cadeira, mas essas pessoas que vieram com eles, atrás deles, elas traziam realidades da sociedade que eu não enxergava. Eu me lembro da primeira vez que alguém me disse que nós tínhamos um bairro onde as pessoas moravam sem banheiro, elas não tinham banheiro. E foi a primeira vez que eu descobri isso através de um irmão que se converteu, e ele era o responsável pelas obras e urbanismo da cidade, e ele me levou lá. Então a minha visão foi sendo aberta através dessas pessoas de influência, e depois não paramos mais. Aí nós partimos para o outro extremo. Nós dissemos: hoje nós pastoreamos a cidade, a igreja, o templo, a congregação é só uma parte disso tudo. E uma das coisas que a gente tem feito muito hoje é assim, reconhecer esses ministérios que não acontecem dentro da igreja, dar valor. Não, você sim tem influenciado. Nós temos líderes que pregam para muitas pessoas, só que eles estão num assentamento de sem terra. Essas pessoas nunca vieram para a nossa igreja. Elas pregam, mas eles não podem sair do assentamento, então eles vão lá e pregam lá, índios. E essa valorização da igreja fora das portas tem incentivado, motivado eles a serem cada vez a igreja para a cidade. O apóstolo Edmundo falou sobre um derramar do Espírito que houve em sua igreja, que causou a primeira mudança, o primeiro câmbio. E depois falou de uma visão celular que fez com que o crescimento fosse maior. Eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre esses dois fatores: avivamento, mover do Espírito e também estrutura. Porque às vezes temos igrejas que estão colocando tudo no avivamento, na unção, e que não conseguem o impacto. E há igrejas que estão investindo muito numa visão, numa forma de fazer bem as coisas, mas também não conseguem o impacto. Dentro da mentalidade de vocês e da experiência de vocês, como funciona a junção das duas coisas. Entendes? Sí, gracias. Muy buena pregunta. É muito boa pergunta. Y creo que resume dos grandes pilares Eu acredito que resume dois grandes pilares del impacto en la ciudad y del igle crecimiento. do impacto da cidade e do crescimento da igreja. En primer lugar, creemos que no existe una sola forma de hacerlo. Em primeiro lugar, nós acreditamos que não existe somente uma forma de fazer isso.
Cuando hablamos en singular, Quando nós falamos em singular, mostramos mucha ignorancia o arrogancia. mostramos muita ignorância ou arrogância também. Cuando uno dice la clave de la iglesia, Quando nós dizemos a chave da igreja, es arrogancia o ignorancia, porque Pues- no hay una clave. pode ser arrogância ou ignorância porque não tem simplesmente uma chave. Es la suma de varios componentes. É a soma de vários componentes. Y estos son dos grandes componentes, el avivamiento del Espíritu Santo E esses são dois grandes fatores: o avivamento do Espírito Santo y una estrategia. e uma estratégia. Así que ponemos en primer lugar a la visión, que es el avivamiento y el mover del Espíritu Santo, Então colocamos no primeiro lugar a visão, que é o avivamento do Espírito Santo, y luego la estrategia, e depois a estratégia, porque la estrategia es un vehículo, porque a estratégia é um carro, solamente el transporte, é simplesmente o transporte, pero necesitamos el fuego del Espíritu Santo. mas precisamos do fogo do Espírito Santo. Así que tratamos de promover líderes Então nós tratamos de promover líderes que sean llenos del Espíritu Santo, que sejam cheios do Espírito Santo. porque si promovemos un líder sin la llenura del Espíritu Santo, Porque se nós colocamos um líder sem o Espírito Santo, la tarea va a ser cuesta arriba, a tarefa vai ser difícil. porque un líder de una célula Porque um líder de uma célula tiene la responsabilidad de un pastor: tem a responsabilidade de um pastor: predicar, pregar, aconsejar, aconselhar, ministrar, ministrar, liberar, liberar. y eso es un desafío muy grande. E isso é um desafio bem grande. Por lo tanto, necesitamos la llenura del Espíritu Por Santo. isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Cezinha, fale um pouco, e especialmente, do que significa oração lá na comunidade Zoe, em Laranjeiras. Oração dentro desse contexto. Eu estou lendo um livro que se chama A Videira e a Treliça, bem interessante. Sim. E ele fala sobre a necessidade de termos boas videiras e boas estruturas. É bem legal. A pergunta é: o que é mais importante? Quem já viu um parreiral de uva sabe que a boa videira ela precisa de uma boa estrutura para se desenvolver. E a pergunta é: o que é mais importante, a estrutura ou a videira? E a resposta desse autor é claro que a estrutura existe por causa da videira, mas as duas são bem importantes. Você tem uma boa estrutura, de maneira que a igreja entenda, simples, de modo que eles consigam até reproduzir, mas transformar isso na regra é um problema. Eu tenho ouvido de alguns pastores e tenho buscado conversar com alguns. Eles me dizem assim: Cezinha, vocês ainda estão 8 anos, 9 anos como igreja. Ele falou: tem um problema que acontece depois dos 10 anos. As pessoas dizem: eu já sou líder de célula há 10 anos, e agora? Isso nunca acaba? Eu já enjoei, eu já cansei. Eu conversei com um pastor outro dia, ele me disse que conversava com uma família que disse: desde quando foi lançada a célula, nós fazemos células, mas a gente enjoou, a gente cansou. E eu perguntei para ele: mas e qual que é o problema? Nós devemos mudar o modelo? Nós devemos mexer nisso? Vamos lançar... Tivemos agora uma família que procurou alguns pastores de uma outra cidade nossa e disse: vocês estão ultrapassados, célula já passou. Agora tem um outro movimento, isso ficou atrasado. Eu perguntei para esse pastor e ele disse: não, o que nós precisamos é renovar os nossos líderes no espírito, porque à medida que o trabalho vai se transformando em algo pesado, isso é também a prova de que você se afastou do espírito, você se esfriou. Você dá mais uma esquentada nesse líder e ele volta a gostar de gente, ele volta a gostar de célula, ele volta a gostar de levantar líderes. Então, para nós em Laranjeiras, a oração ela tem um lugar muito especial. Na verdade, é o nosso principal projeto. A célula é o segundo projeto principal. Nós mantemos uma casa de oração, nós orientamos que os líderes passem por ali, estejam em oração. Mantemos 24 horas de oração, temos o lugar onde eles podem fazer isso, e ainda assim não tem sido suficiente, porque ainda que a pessoa vá para esse lugar, esteja nesse lugar. Outro dia ainda falei: gente, a questão não é você entrar na sala de oração, mas de você não sair daqui até que você se sinta preparado para sair. Não se trata de orar 1 hora, 30 minutos, mas de fazer como Jesus: só se levante quando você estiver pronto, quando você disser ouvi o Senhor. E aí a sua vida vai ser uma vida de oração
renovável, que te abençoa. Então, para nós tem um lugar muito importante. Nós temos uma estrutura muito simples, mas ela está lá. Valorizamos demais essa vida no Espírito. E uma coisa que eu percebi é que se nós, enquanto líderes, pastores, nosso caso, quisermos ter uma igreja cheia do Espírito, a gente também precisa ser um pouco mais corajoso, que é uma coisa que eu estou lutando comigo. E deixar um pouco mais, e pegar aqueles irmãos que eu falei para vocês do fogo e dar o microfone para eles, eu tenho medo, e deixar eles liberar uma palavra. Tem uma palavra, libera essa palavra. Isso para mim ainda é um grande desafio, mas eu entendo que é o próximo nível que eu preciso chegar. Apóstolo Edmundo, você falou que é o terceiro presidente evangélico de sua nação. Nós aqui estamos vindo de um tempo de 20 anos, pelo menos, onde tudo o que é anticristão foi colocado pelo governo em nossa nação. E agora temos um presidente que não é evangélico, mas tem muito temor de Deus e se cercou de pessoas crentes. Essa experiência do evangélico na política, porque já tivemos aqui, e aqueles que não tinham um testemunho muito firme acabaram manchando a credibilidade da igreja. Como tem sido essa experiência na Guatemala, dos crentes governando? Se não estão fazendo da mesma maneira que os incrédulos. Sí. Bueno, hemos tenido 3 presidentes y cada uno con un contexto distinto. Nós temos tido 3 presidentes, cada um com um contexto diferente. El mejor ha sido este último, Jimmy Morales, O melhor tem sido agora esse último, Jimmy Morales, porque ha dado un buen testimonio. porque ele tem dado um bom testemunho. Él antes de ser presidente ofreció que no iba a robar y no iba a ser corrupto. El problema en Latinoamérica es la corrupción. Antes de ele ser presidente, ele prometeu não roubar e não ser corrupto. O problema da América do Sul, da Latinoamérica, é a corrupção. Fue muy interesante porque aunque él era cristiano evangélico, Foi bem interessante porque ainda que ele seja evangélico, no tocó la puerta de la iglesia evangélica para pedir el voto. ele não tocou a porta da igreja evangélica para pedir o voto. Él simplemente lanzó su campaña publicitaria a nivel general. Ele simplesmente lançou a sua campanha publicitária a um nível geral. No se comprometió con la iglesia evangélica. Ele não se comprometeu com a igreja evangélica. La iglesia evangélica no tenía nada que demandar al presidente A evangélico. igreja evangélica não tinha nada que pedir para ele, para o presidente. Sin embargo, ahora que termina su 4º año, ha cumplido con no ser corrupto. E a hora que está por terminar o 4º mandato, ele tem cumprido com não ser corrupto. Siempre los enemigos tratan de ensuciar el testimonio del presidente. Sempre os inimigos tentam ensujar o nome do presidente. Pero si hacemos un análisis objetivo de lo sociopolítico, Mas se nós fazemos uma análise objetiva nos políticos, entonces ha demostrado los valores cristianos de la honradez. então ele tem demonstrado os valores cristãos de ser transparente. La otra influencia que él ha tenido en Guatemala, A outra influência que ele tem na Guatemala, después de los Estados Unidos, fuimos la segunda nación que cambiamos la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. depois dos Estados Unidos, somos a segunda embaixada que nós trocamos de Tel Aviv a Jerusalém. Por la influencia del cristianismo en Guatemala, Pela influência do cristianismo na Guatemala, amamos Israel, nós amamos Israel, bendecimos Israel. abençoamos Israel. Y el presidente, por ser evangélico, hizo esa movida. E o presidente, por ser cristão, ele fez isso, trocar de cidade. Sabemos que eso abre los cielos y bendice a Guatemala. Sabemos que isso abre os céus e abençoa a Guatemala. Porque en 1948, Porque em 1948, cuando la ONU estaba decidiendo si era reconocido Israel como un Estado, quando a ONU estava decidindo se era reconhecido a Israel como um Estado, nuestro representante quería votar a favor de Israel. nosso representante ele queria votar a favor de Israel.
pero no se sentía con toda la propiedad, llamó a Guatemala para preguntarle al presidente. Mas ele não se sentia com toda a autoridade. Ele chamou na Guatemala, ligou para o presidente. En 1948 las llamadas eran más difíciles. Em 1948, as ligações eram muito mais difíceis. El presidente nunca contestó. O presidente nunca atendeu. Así que después de 2 días, Então, depois de 2 dias, fuimos la última nación en votar. fomos a última nação em votar. Y había un empate E tinha um empate de los que están a favor y en contra. daqueles que estavam a favor e daqueles que estavam em contra. Y Guatemala desempató. E Guatemala, ele equilibrou e fez a diferença. Y luego en la segunda parte del siglo pasado el evangelio comenzó a crecer en Guatemala. E depois, na segunda parte do siglo anterior, a Guatemala começou a Crecer el evangelio. crescer no evangelho. Así que creemos que lo que hizo el presidente en esta época Então nós acreditamos que aquilo que o presidente fez nessa época va a traer más bendición a Guatemala. vai trazer mais bênçãos sobre a Guatemala. Amém. Uau, isso nos anima, né? Porque estamos cheios de esperança, vivendo como nação uma guerra espiritual muito grande e temos na igreja pessoas que não conseguem enxergar além das ideologias políticas e não percebem que, na verdade, hoje estamos travando uma guerra pela mentalidade da nossa nação e pela primeira vez nós temos a oportunidade porque alguém se pôs contra um sistema, todo um sistema anticristão. Pela primeira vez nós temos no Brasil a oportunidade de começar a virar esse jogo. E eu aproveito para falar aqui, é claro que o protagonismo é deles, né? Eu sou só o entrevistador, mas a experiência da Guatemala que foi tocada aqui deve ainda mais nos comprometer a todos a orar pelo nosso presidente, a orar pelo nosso governo, a orar para que finalmente ele está procurando dar os passos com cuidado, mas vai fazer, tem prometido isso, mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, comprando briga com grande parte do mundo, porque ele já tem entendido que há um conceito espiritual no qual nós também cremos. Quem abençoa Israel é abençoado, foi promessa que Deus fez a Abraão. Então essa experiência nos anima e eu aproveito aqui para pedir que você que é um cristão, aliás, eu nunca vi tanta oração por um governo brasileiro, eu digo líderes juntos, líderes de grandes igrejas no Brasil juntos, orando para que vá adiante esse projeto, que está nas mãos de homens. Não se trata de confiar em homens, mas se trata de dar respaldo espiritual e também respaldo humano para um projeto que se alinha com aquilo que a gente crê. Amém? O que eu quero pedir é que você se comprometa a orar e a ser um instrumento de propagação da verdade, porque a grande arma que tem mantido o Brasil nesses últimos anos em escravidão tem sido a mentira, especialmente através da mídia. Bom, tomei um tempo aqui porque eu quero encerrar esse bate-papo.